Neste mundo acontecem coisas que nem mesmo os sábios jamais sonharam. Quem dizia isso era Shakespeare, emprestando essas palavras à boca de Hamlet. Em 1980, o navio cargueiro britânico MV Derbyshire desapareceu sem deixar rastros. E esse desastre, à primeira vista, parece pertencer à categoria dos mistérios insolúveis. No entanto, na época de Shakespeare, era muito mais difícil obter informações do que hoje. Não existia internet, nem GPS, nem veículos de exploração submarina. Aliás, talvez você não saiba, mas a eletricidade nem sequer havia sido descoberta ainda naquela época. Olá, pessoal! Felizmente, nós vivemos no século XXI. Então, não chega a ser tão surpreendente que o mistério do desaparecimento do Derbyshire tenha sido finalmente resolvido. Embora tenha sido necessário cerca de 20 anos para chegar a essa resposta, ainda é melhor do que terminar com o caso sem solução. Quem fala com vocês é o Deluca aqui no canal Pipa. E para começar, vamos voltar ao ponto de partida dessa história inacreditável. Hora de começar o nosso vídeo de hoje. O MV Derbyshire, o orgulho da Marinha Mercante Britânica. O navio cargueiro MV Derbyshire foi construído em 1976 e até hoje seu tamanho ainda impressiona. Mas não era só o tamanho que chamava atenção. O desempenho técnico também era fora do comum. E não é por acaso. Afinal, essa embarcação foi construída pelo estaleiro Swan Hunter, às margens do rio Tees, especialmente para o BB Line, uma renomada empresa britânica de navegação com quase 300 anos de história. Um dos projetos mais bem-sucedidos desse estaleiro foi justamente a construção de uma série de enormes cargueiros da chamada Class Bridge. O navio foi projetado para transportar tanto cargas secas, como minério de ferro e carvão, quanto cargas líquidas, como petróleo. Ou seja, um verdadeiro 2 em 1. Esse tipo de cargueiro versátil, que podemos chamar de caminhão multifuncional dos mares, é conhecido como navio OBO, do inglês Ore, Buckle and Oil, minério, granel e óleo. O Derbyshire era um exemplo clássico de navio OBO e um dos maiores de sua categoria. Ele media 294 metros de comprimento por 44 metros de largura e tinha capacidade para transportar até 170 mil toneladas de carga em seus porões. A estrutura do Derbyshire seguia o padrão dos navios OBO. Possuía 9 porões de carga, cada um com imensas tampas de escotilha. E graças ao seu motor superpotente, a embarcação poderia atingir uma velocidade máxima de 15 nós, o equivalente a cerca de 28 km por hora. Tudo nesse navio parecia impecável. Do tamanho à potência, passando pela segurança, ele dava a impressão de ser uma construção absolutamente confiável. Mas, no fim das contas, ficou claro que a tragédia que viria a seguir teve origem justamente em uma falha fatal na estrutura do próprio navio. O desaparecimento do navio. No entanto, em agosto de 1980, entre as 44 pessoas a bordo, ninguém sequer imaginava que uma tragédia terrível estava prestes a acontecer. Pelo menos a viagem não foi interrompida e, até onde se sabe, não havia qualquer sinal de problema relacionado à segurança. O navio estava transportando 160 mil toneladas de minério de ferro do porto de Septilis, no Canadá, para o porto de Kawasaki, no Japão. Além dos 42 tripulantes, 2 esposas de marinheiros também embarcaram para acompanhar a viagem. E convenhamos, não é nada mal proporcionar uma travessia maravilhosa para as esposas que a gente ama, certo? Por outro lado, a esposa do capitão, um homem de 47 anos, havia ido de avião até o porto de Kawasaki. Ela planejava celebrar com o marido o fim de sua carreira no mar, após mais de 20 anos de serviço, uma aposentadoria merecida. Mas a vida, como sabemos, nem sempre segue o roteiro que planejamos. No dia 9 de setembro de 1980, foi recebida em terra a última comunicação vinda do Derbyshire. A mensagem informava que o navio estava se aproximando da área de influência de um tufão. Esse tufão se chamava Orchid, um entre tantos que se formam regularmente na região oeste do Oceano Pacífico. Por mais curioso que pareça, é comum que supertufões recebam nomes delicados de mulheres. Talvez seja uma tentativa simbólica de acalmar uma força da natureza tão indomável. Mas dessa vez não houve jeito de acalmar os ânimos da tempestade.
O Orchid de 1980 foi um tufão particularmente feroz. As ondas chegaram a 10 ou 11 metros de altura e os ventos ultrapassaram 180 km por hora. Uma tempestade tão intensa era um desafio assustador para qualquer navio, inclusive para o Derbyshire. No entanto, essa embarcação já havia enfrentado muitas tormentas severas no passado e era considerada extremamente resistente e confiável. Além disso, o capitão e toda a tripulação eram marinheiros altamente experientes. Se não fossem tão capacitados, jamais teriam sido designados para uma embarcação como essa. E mesmo assim, o navio desapareceu completamente, sem emitir sequer um sinal de SOS. Embora naquela época ainda não existissem internet nem GPS, as comunicações via rádio já eram confiáveis o suficiente. Além disso, outros navios que também foram atingidos pelo mesmo tufão sofreram danos em diferentes graus, mas nenhum chegou a afundar. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido com o Derbyshire, nem mesmo era possível determinar com precisão onde o navio havia naufragado. Foram feitas buscas organizadas, mas nenhum vestígio do enorme Derbyshire foi encontrado. A única coisa observada naquela região foi uma grande mancha de óleo na água. Mas mesmo após a análise das amostras coletadas, não foi possível identificar de onde esse óleo havia vazado. As buscas só começaram no dia 15 de setembro, justamente a data em que o navio deveria ter chegado ao seu destino. As operações duraram 6 dias, mas acabaram sendo encerradas sem qualquer resultado. O estaleiro Swan Hunter divulgou um comunicado oficial informando que no dia 9 de setembro de 1980, o navio graneleiro Derbyshire havia afundado enquanto atravessava o centro do tufão Orchid e que todos os passageiros e tripulantes a bordo morreram. No dia 21 de setembro de 1980, ou seja, 11 dias após a data presumida do acidente, o navio Cambridgeshire chegou à região onde se acreditava que o Derbyshire havia naufragado. De lá, foi lançada uma coroa de flores ao mar, e segundo a tradição marítima, realizou-se uma cerimônia de despedida, com 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos. Depois disso, o Cambridgeshire deu uma volta em torno do local do acidente e iniciou sua viagem de volta. No dia 24 de outubro, exatamente um mês após o desaparecimento do Derbyshire, um petroleiro japonês encontrou um bote salva-vidas totalmente destruído. Pelo seu estado, supõe-se que ele tenha sido arrancado à força do local onde estava preso no casco do navio, sem nunca ter sido usado para resgate. E assim, o caso foi oficialmente encerrado. A companhia de navegação recebeu uma indenização de 11 milhões de libras, e os familiares das vítimas foram compensados com 5.000 libras por pessoa. Tudo indicava que a trágica história do Derbyshire havia chegado ao fim, mas na verdade, aquilo era só o começo. A primeira fase do julgamento sobre o naufrágio. Para a comissão responsável pela investigação oficial, o desfecho do caso parecia perfeitamente compreensível. Mas para as famílias dos tripulantes mortos, a visão era completamente oposta. Em 1981, os familiares fundaram a Associação das Famílias do Derbyshire, DFA, e o cargo de principal assessor técnico foi assumido pelo capitão John Prescott Brown, pai de um dos terceiros oficiais de máquinas do navio. Já nos anos 90, o grupo ganhou um reforço de peso, o Dr. Richard Taylor, oficial da Marinha e especialista em engenharia naval. Sem exagero algum, esses dois foram figuras extraordinárias e desempenharam papéis centrais na investigação sobre o desaparecimento do Derbyshire. Um deles atuava como coordenador principal ao lado das famílias das vítimas. O outro era um engenheiro naval-chefe, pesquisador de tensões hidrostáticas na Associação de Engenheiros Navais e também servia como principal assessor técnico da DFA. Foi o Dr. Richard Taylor quem desenvolveu o modelo de falha das tampas de escotilha do Derbyshire e conseguiu provar que uma falha estrutural havia levado ao naufrágio do navio. Em 1981, o capitão Prescott Brown prestou seu primeiro depoimento em tribunal, mas as provas que apresentou foram rejeitadas. Seus argumentos não surtiram qualquer efeito sobre o governo ou o sistema judiciário. Quando voltou a depor em 1982, o resultado foi exatamente o mesmo. Naquela ocasião, Prescott Brown apontou uma falha de projeto na Caverna 65, que fica entre a superestrutura do navio e a antepara do porão traseiro.
Pressionado pela DFA, o governo britânico finalmente reconheceu em 1985, em um documento oficial, que a principal causa do naufrágio do Derbyshire havia sido a fragilidade estrutural justamente nessa caverna 65. Mas essa vitória acabou sendo apenas temporária. Na época, ainda havia 5 cargueiros da classe Bridge, a mesma do Derbyshire, operando nos mares. Para o estaleiro responsável, admitir uma falha no projeto significava encarar um prejuízo financeiro colossal. Por isso, era mais conveniente negociar com os representantes do governo. Sob pressão da construtora naval, o governo voltou atrás já em 1986 e retomou a versão anterior. A culpa seria do capitão e da falta de preparo da tripulação. Essa decisão tinha tudo para enterrar de vez o processo. Mas então, algo inesperado mudou o rumo da história. No mesmo ano de 1986, o graneleiro Coulomb Bridge, carregado com 160 mil toneladas de minério de ferro, fez uma parada para reparos na Baía de Brent, na Irlanda. O motivo principal? Uma rachadura havia surgido exatamente na caverna 65. Esse navio perigoso chegou a deixar o porto, mas perdeu o controle do leme de repente e acabou encalhando. O Coulomb Bridge era tão gigantesco quanto o Derbyshire e acabou se despedaçando e afundando em 1987, um ano depois. Na ocasião, cerca de 1.200 toneladas de petróleo vazaram no mar. O naufrágio de mais um graneleiro gigante da classe Bridge foi tão impactante que até os funcionários mais corruptos do governo mudaram de postura, e o julgamento foi retomado. No entanto, em 1989, o Conselho de Segurança Marítima surpreendeu a todos ao declarar que a verdadeira causa do naufrágio permanecia indefinida. A nova busca pelo Derbyshire e a nova causa do naufrágio. Estava claro que as autoridades não tinham real interesse em descobrir a verdade, mas a Associação das Famílias do Derbyshire seguiu firme em sua luta. Em 1994, com apoio financeiro do Sindicato dos Marinheiros, foi formada uma nova equipe de busca para localizar os destroços do navio afundado. Naquela época, algo voltou à memória das pessoas: a mancha de óleo de 1980, cuja coordenada havia sido registrada com exatidão. E então aconteceu um verdadeiro milagre. Apenas um dia depois da chegada da embarcação de pesquisa japonesa Shinkai Maru ao local indicado por essas coordenadas, os destroços do Derbyshire foram encontrados. Eles foram registrados a uma profundidade de 4.200 metros por um veículo submersível chamado Magellan 725. No entanto, como os pesquisadores japoneses não dispunham de equipamento necessário para prosseguir com a investigação nas profundezas, a missão teve de ser interrompida. A busca só foi retomada 3 anos depois, com o envio de uma segunda equipe de investigação. Dessa vez, 2 navios científicos equipados com os mais modernos veículos de exploração submarina participaram da missão. Entre 1997 e 1998, essa equipe sozinha capturou mais de 135 mil fotografias e cerca de 200 horas de gravações em vídeo. Com base nesse imenso volume de imagens e vídeos, o Dr. Richard Taylor apresentou sua hipótese final sobre o naufrágio do Derbyshire. Segundo essa hipótese, o naufrágio foi causado por falhas estruturais do navio. Tudo começou quando uma quantidade massiva de água invadiu o convés. A pressão da água rompeu a porta do paiol do mestre, próximo ao convés, enchendo completamente esse espaço. A partir dali, a água avançou pelo compartimento de proa e penetrou no primeiro porão de carga. Esse fluxo provocou uma inclinação na proa, levando à ruptura da tampa da escotilha do primeiro porão. Isso desencadeou um efeito dominó. Em apenas 2 minutos, as tampas dos outros porões se desprenderam uma a uma, até que o navio afundou por completo. Ou seja, os tripulantes só teriam percebido a entrada de água nos porões nos últimos 2 minutos, e naquele ponto já não havia mais nada que pudesse ser feito. Foi por isso que nenhum sinal de SOS chegou a ser enviado. Se os tripulantes tivessem visto a água entrando no paiol do mestre, talvez ainda tivessem tido tempo de baixar os botes salva-vidas. Mas o navio não possuía nenhum sistema ou sensor capaz de detectar alagamentos. Adiantando um pouco a informação, hoje em dia, todos os compartimentos de qualquer navio moderno contam com sensores desse tipo, sem exceção.
De acordo com os cálculos da comissão de especialistas, o paiol do Mestre levou cerca de 12 horas para ficar completamente cheio d'água. É claro que conter a entrada de água era impossível, mas havia tempo mais que suficiente para baixar os botes. A DFA apresentou uma enorme quantidade de novos fatos, com base em cálculos precisos e convincentes, e com a pressão crescente da opinião pública, o governo não teve alternativa a não ser autorizar uma segunda investigação. Paralelamente, o processo judicial continuou por vários anos. E só em 2000 é que o juiz Coleman finalmente proferiu a sentença definitiva. Baseando-se nas conclusões dos peritos Robin Williams e Dr. Remo Torquil e Dr. Remo Torquil, o juiz chegou ao seguinte veredito. A principal causa do naufrágio foi uma falha de projeto, que resultou na perda progressiva da estanqueidade dos compartimentos da proa, levando à ruptura das tampas das escotilhas sob ondas extremamente violentas. Como resultado do julgamento, as construtoras navais acabaram tendo que arcar com custos altíssimos para corrigir todos os defeitos técnicos e estruturais dos graneleiros ainda em operação. Isso porque os novos padrões exigidos pelo governo passaram a determinar o reforço das escotilhas, melhoria no sistema de drenagem do convés e o monitoramento constante do estado dos compartimentos internos do navio. Claro que essas decisões e medidas não poderiam devolver a vida à tripulação do Derbyshire, mas certamente serviram para resgatar a honra e a reputação daqueles homens e, acima de tudo, para salvar a vida de milhares de marinheiros que hoje embarcam em navios mais seguros. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!